Diz assim a palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Até aqui, eu já preguei essa mensagem algumas vezes, mas todas as vezes que eu prego essa mensagem, eu louvo ao Senhor por ver como Deus foi fiel às suas promessas no passado. Quando nós olhamos as promessas que o Senhor fez no passado, nós nos alegramos nesses dias, porque o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaque, é o nosso Deus. O mesmo Deus de Jacó é o nosso Deus. Ele não mudou. A Bíblia diz que Deus não muda. Ele não mudou. Ele ainda continua sendo Deus. A Bíblia diz que passarão céus e passarão terra, mas as suas palavras jamais passarão. Isaías, se não me engano, 64, 62, não me lembro, diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Veja isso. Deus continua sendo fiel e a Bíblia também diz que se nós formos infiéis, todavia ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Tanto no Antigo Testamento como na Nova Aliança, Deus continua reinando em nossas vidas. Desde os séculos passados até os dias de hoje, Deus continua fazendo tudo como lhe apraz. Nada fugiu, nada foge ao controle desse Deus. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, e as suas obras mostram isso. Quando o anjo aparece a Abraão, antes de ir a Sodoma e Gomorra, ele fez uma promessa para Abraão que Sara seria grávida. Sara chegou a rir. Sara chegou a sorrir. Por quê? Porque Sara era estéril. Abraão já avançado em idade. Mas, todavia, a promessa foi feita, mesmo que muitas vezes nos causa dúvida, muitas vezes nos causa desesperança por achar que está demorando, e a Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia. Ele chega no tempo certo, na hora determinada. E aqui em Gênesis capítulo 21, diz que Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, no tempo determinado, louvado seja Deus, no tempo determinado, o Senhor visitou a Sara.
No tempo determinado, o Senhor concedeu, como tinha falado. Louvado seja Deus. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. O livro de Números, capítulo 23, ou 33, se não me engano, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele falou, ele não vai cumprir. Se ele prometeu, ele não vai fazer. Deus continua fazendo tudo quanto ele fala. Mesmo que nós queremos que o que o Senhor faça da nossa maneira, mas Deus nunca trabalha da maneira que nós queremos. Ele anda na nossa contramão e nós estamos na contramão de Deus. Ele vai fazer tudo quanto lhe apraz e a vontade dele é agradável, é boa, é perfeita, por mais que nós queremos que seja feito da nossa vontade, a vontade dele é perfeita, assim como diz o Pai Nosso. A oração que o Pai nos ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade dele que é boa. Veja que para Sara e para Abraão parecia tarde. 25 anos, gente. 25 anos após a promessa que o Senhor fez, que Sara daria à luz um filho. 25 anos, praticamente, ela aguardou esta promessa. E se nós olharmos para a nova aliança, nós vamos ver o paralítico no tanque de Betesda, 38 anos. Vamos ver em Lucas a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Vamos ver também a mulher encurvada, 18 anos. A Bíblia fala de alguns anos na Bíblia. A palavra de Deus diz sobre alguns anos. Nós entendemos que o Senhor tem tempo para tudo, para todas as coisas. Ele testa a nossa paciência. Ele testa a sua paciência. Deus nos prova para nos aprovar. Ele está testando você. Ele testou a paciência da irmã Luciana com o seu filho lá, guardado em Brasília. Ele testou a paciência daqueles que aguardavam os seus entes queridos saírem para fora. Ele está testando a sua paciência. Ele está provando a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, vemos Deus. Eliana, desculpa aí, mas ainda, Eliana. Vemos Deus sempre cumprindo a sua vontade. E nós olhamos e pensamos assim, puxa vida, o Senhor prometeu e depois de 25 anos Deus vai cumprir essa promessa? Abraão já tinha 100 anos, gente. Já estava avançado em idade. Sara já não tinha mais costume das mulheres. Ou seja, aos olhos humanos, na ótica humana, era impossível. Era impossível. Se nós olharmos para o Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. O Senhor testa a sua paciência. O Senhor testa. E muitos de nós perdemos o controle, dizemos, não vamos mais esperar, não vamos mais aguardar. Tem muito tempo que eu estou esperando isso, tem muito tempo que eu estou aguardando isso, nunca chega, nunca acontece. E nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o Senhor visita Sara. Louvado seja Deus. Visita Sara. Versículo 2, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. Ao tempo determinado que Deus tinha dito.
No tempo determinado, é o tempo que Deus determinou. É o tempo que Deus decidiu. Deus decidiu visitar Sara e Abraão. Depois de 25 anos, foi ele que determinou isso. Foi Deus quem escolheu isso. Ele anda sob Aramanchou. Se nós olharmos para os nossos fracassos emocionais, realmente nós falamos fracassos porque nós fracassamos. Nós fracassamos por não confiar. Nós fracassamos por não esperar. Nós fracassamos quando nós escolhemos não aguardar as promessas se cumprirem, porque somos apressados. Nós somos apressados, a verdade é essa. Ninguém quer esperar. Não, esperar é ruim, pastor. Não, aguardar é difícil. Se você está na fila de um banco, você pegou a senha tal e você já começa a ficar atribulado na fila. Se você vai a um consultório médico e você tem que aguardar você ser chamado. Está na fila para receber uma proposta de emprego. Está aguardando uma causa na justiça que já está praticamente esquecida. Por você, pelos advogados, mas por Deus, não. Ele tem um tempo determinado. Ele tem um tempo determinado. Não temos paciência e para tudo exige tempo. A mulher grávida precisa de tempo para poder dar à luz ao filho. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, mas 1000 anos é como um dia. Então, para ele não existe tempo. Para Deus, o tempo para ele é o Senhor do tempo. O que ele pode fazer na sua vida em 1000 anos, ele pode fazer na sua vida em um dia. O que ele pode fazer em um dia, ele pode fazer em segundos. Para Deus não existe tempo, ele é o dono do tempo. Quando Josué quis vencer uma batalha, a Bíblia diz que Josué precisava de tempo para conseguir vencer os inimigos. Então, Deus para o tempo. Eita glória! Remanda a sóbia. Deus faz o sol se deter e nós sabemos que o sol não gira, quem gira é a terra. Ele parou o universo. Ele parou o tempo para Josué vencer. Então perceba nessa tarde, esta é a palavra que você precisa encontrar paz e entender que o tempo não é o nosso e o tempo não é nosso inimigo. Deixa eu te falar isso aqui, o tempo não é nosso inimigo. Pelo contrário, o tempo é nosso amigo. Porque se Deus não trabalha num tempo, se Deus não deixa, se Deus não deixa você nesse tempo, aguardando, você já tinha metido os pés pelas mãos. Eita, Jesus! Vou falar, Jesus, pode deixar. Pastor Humberto tocou minha caneca aqui hoje, hein? Acho que ele quis aparecer aqui, eu tô achando. Ele que pegou a caneca para mim, eu falei, pega lá minha caneca. Aqui a caneca ele pegou. Pastor Humberto tá demais, ó. Pegou minha caneca. E já que eu tô com a caneca aqui, deixa eu falar, né? O Atos Fisioterapia. Eu ganhei essa caneca lá dos irmãos em Brasília. Aí. Aqui, por acaso o pastor Humberto é esperto, ó. Aqui. Ele quer lembrar que nós estamos juntos na obra. Então veja, gente.
Deus precisa segurar você nesse tempo. Muitas decisões nossas, se Deus não tivesse segurado esse tempo, nós já teríamos errado, ó. Ah? Quantas decisões mal tomadas nós teríamos tomado se Deus não tivesse nos dado um tempo. E se não me engano, foi ontem que eu falei que Deus me deu uma revelação, que eu estava numa faculdade, fazendo uma prova da faculdade, e o professor sabia que aquela prova era muito difícil, ele deu mais tempo para terminar a prova. Isso é totalmente espiritual, isso é totalmente compreensível quando Deus nos dá mais tempo para esfriarmos a nossa cabeça, para pensarmos melhor, para aprendermos com Ele, para aguardarmos nele. Gente, esse tempo faz-se necessário. E Sara, ela disse assim no versículo 6, disse Sara, Deus tem feito riso, alegria. Deus tem feito riso. Versículo 6, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Deus me tem feito riso, porque a bênção chegada no tempo certo, no tempo determinado, alegra não só você, como quem ouvir. Sara disse, Deus me tem feito riso, e quem ouvir também se rirá comigo. Quando o milagre chega, quando a bênção chega no tempo de Deus, na hora dele, para aquilo que parecia impossível, para aquilo que parecia que nunca chegava, vai trazer alegria para você e para quem ouvir a sua bênção, o seu milagre. Eu quero convidar você a orar comigo nessa tarde. Quero dizer para você que quando você receber a sua vitória, no tempo determinado por Deus, você vai se alegrar e nós, quando ouvirmos o teu milagre, também nos alegraremos contigo. Foi isso que Sara disse. Deus me fez sorrir, Deus me fez feliz, Deus me fez alegre. E quem ouvir, a minha alegria também se alegrará comigo, rirá comigo. Quando você receber a sua bênção, quando você receber o seu milagre, no tempo determinado por Deus, você se alegrará e nós nos alegraremos contigo. Porque você diz, aquele que sorri, aquele que vê vai sorrir comigo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque se Sara não acreditou, Sara sorriu. Lembra quando o anjo disse que ela ficaria grávida? Ela chegou a sorrir. Porque ela já não acreditava mais, porque já não tinha mais costume das mulheres. Abraão já era velho. Sara sorriu. O anjo disse, por que você riu, Sara? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Pois bem, agora Sara está dizendo aqui, Deus me fez sorrir. Ou seja, Sara sorriu por não ter acreditado, por ter sido muito tempo já avançado de idade, Abraão, e ela perdeu o período das mulheres. Era impossível, então ela sorriu por não acreditar. Agora a boca de Sara está dizendo aqui no versículo 6, Deus me tem feito riso. Uma coisa foi Sara rir sozinha. Agora outra coisa é Deus fazer você sorrir. Ou Sara sorrir. Uma coisa é você sorrir. Ah, que ironia. Será? Será? Outra coisa é estar a dizer, Deus me fez sorrir. E quem ouvir isso vai sorrir comigo.
Dergue a soube aramanda canture. Alguém está rindo da situação. Alguém está sorrindo da situação, mas vão ter que engolir o riso. Quando Deus fizer você sorrir, vão ter que sorrir junto com você. Agora, Deus fazendo você sorrir. Deus fazendo você sorrir. Deus fazendo você sorrir. Um sorriso diferente. Não é mais o sorriso aquele de que não acredito, será duvidoso. Agora Deus me tem feito riso. Deus me tem feito riso. E quem ouvir também rirá comigo. Louvado seja Deus.